Olá, meus amados, tudo bem? Aqui estamos de novo para mais um discipulado online. Hoje, dando continuidade ao estudo do livro de Tiago, que nós estamos aí já capítulo por capítulo, versículo por versículo, estudando, aprendendo, crescendo em Deus, procurando amadurecer no Senhor. E hoje nós vamos iniciar o capítulo 3. Olhem só, são 5 capítulos, nós chegamos agora no capítulo 3 de Tiago, onde nós vamos estar aprendendo mais algumas coisas, algumas lições importantíssimas para o nosso amadurecimento, para o nosso crescimento na fé e como filhos de Deus. Amém, queridos? Então, peço que você abra sua Bíblia agora em Tiago capítulo 3, onde nós vamos estar lendo a partir do primeiro versículo e então vendo o que Deus tem para nos ensinar nesse vídeo de hoje. Vamos lá então? Tiago capítulo 3, versículo 1 diz assim: Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro. Incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Olha isso, gente. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e é domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Esse texto é muito importante para a nossa vida. Você que está estudando comigo nesse discipulado, tudo que nós estamos buscando nesse estudo do livro de Tiago é amadurecermos, é crescermos como indivíduos cristãos, como pessoas de Deus, crescermos na fé. E o estudo de hoje é importantíssimo, tanto quanto os outros, mas um pouquinho a mais ainda, porque ele vai nos trazer algo precioso para que a gente possa, de fato, entrar nesse lugar de maturidade na fé. Aqui é um grande diferencial de quem realmente está andando num lugar de maior amadurecimento e de quem ainda não cresceu o suficiente. E aqui fala do nosso falar, da nossa língua. Um grande mal, né? Vejamos então. Precisamos estudar esse texto com bastante atenção, pois ele oferece um ensino de muito valor para nós, ainda mais nesses dias onde muitos querem sair ensinando o que está em seus corações, ainda que Deus não os tenha instruído ou sequer capacitado para tal. Cuidado com isso, queridos. Já no primeiro versículo podemos identificar que o texto está direcionado a pessoas que possuem o desejo de ensinar. Olha só que interessante, o texto aqui não está tratando com qualquer tipo de pessoa, mas alguém que está realmente desejando ensinar outras pessoas. Quando nós, também do traço de caráter de alguém que está maduro na fé, ou amadurecendo na fé, é que ele passa a desejar ensinar outros, desejar dividir com outras pessoas aquilo que o Senhor está fazendo na sua vida. Ele começa a desejar servir outras pessoas. Então, isso é sim para quem já está amadurecendo. Pessoas que, quando mais amadurecem em Deus, mais tendem a ensinar, mais tendem a querer ensinar outras pessoas. Então, esse texto está falando comigo e com você, que estamos querendo amadurecer em Deus, certo? E isso é bom. Porém, se feito da forma errada ou no tempo errado, ou seja, ensinar, da forma errada ou no tempo errado, isso trará muitos problemas e não ajudarão em nada no reino de Deus. Querer ensinar outras pessoas é uma bênção, mas no tempo errado ou da maneira errada, isso é prejudicial demais, é perigoso demais e isso não ajuda a propagação correta ou plena do reino de Deus. Amém? Então, se você deseja ensinar, bênção de Deus, mas espere o modo e o tempo do Senhor na sua vida.
Então, antes de desejar sair ensinando por aí, importa saber que tais professores e mestres serão julgados com maior rigor, pois existe uma grande responsabilidade em se propagar informações ou conhecimentos, ainda mais quando se diz respeito à palavra de Deus. É muito sério que você querer dividir algo que se refere a Deus, a palavra dele com pessoas, sem ter responsabilidade pelo que você está dizendo ou ensinando, sem ter entendimento do que você está propagando, o ensino que você está propagando, para que você não faça algo errado, para que você não propague heresias, para que você não crie doutrinas que não existem ou são meramente humanas, que não edificam em nada, o pior, afasta as pessoas. Então nós precisamos ter esse cuidado. Querer ensinar é uma bênção, mas precisamos esperar o tempo e o modo certo para e fazer isso com maturidade, com sabedoria, com responsabilidade. Amém? Então, sabendo disso, queridos, partimos para a próxima parte do texto em estudo, que nos adverte sobre o dever de cuidarmos para não falarmos demais. Esse é um grande mal nas nossas vidas e nós precisamos lutar com isso todos os dias. Isso evitará, então, muitos problemas para nós mesmos e para aqueles que nos ouvem. Aqueles que nos ouvem também serão muito edificados quando nós não falarmos demais. Cuidado, pois há um grande perigo em se falar demais. Eu tenho travado uma luta constante nesses dias hoje para vencer o falar demais, porque a gente sempre acaba pecando quando fala demais, quando tem esse hábito de falar demais. Então, esse texto vai de encontro àquilo que eu tenho buscado nesses dias e creio que também vai edificar muito a sua vida. Então, é muito interessante também saber que se conseguimos chegar a um nível de maturidade e controle considerável de nossa própria língua, seremos homens e mulheres quase que andarão em quase completa retidão aos olhos de Deus. Nós seremos homens e mulheres que quase andarão em completa retidão aos olhos de Deus, se nós simplesmente controlarmos de uma forma considerável a nossa língua. Porque é por meio do tanto falar que a gente acaba pecando demais. Nós temos esse problema de não falar demais, daqui a pouco criticamos alguém, não falar demais, daqui a pouco reclamamos de algo em nossas vidas, não falar demais, daqui a pouco nós acabamos pecando. Então, cuidado com o falar demais, cuidado com sua língua. Então, quando nós conseguimos chegar a um nível de maturidade, controlar a língua se torna um pouco mais fácil. Não tanto, não é fácil demais, ainda é necessário muita batalha, como eu disse para você que eu tenho travado essas batalhas esses dias, mas se torna um pouco mais alcançável, digamos assim, se que existe essa palavra. Você consegue chegar lá mais vezes. Então nós não podemos esquecer também o fato de que uma pequena palavra dita da forma errada ou na hora errada pode causar até a morte espiritual de uma pessoa. Eu vou repetir. Não podemos esquecer também o fato de que uma pequena palavra dita da forma errada ou na hora errada pode causar até a morte espiritual de uma pessoa. Quantos não se desviaram da presença de Deus simplesmente porque ouviram uma palavra dita na hora errada ou da forma errada? Quantas pessoas se afastaram da presença de Deus, se afastaram dos propósitos do Senhor para suas vidas simplesmente por conta disso? Então aquilo que nós falamos tem que haver um cuidado especial para que a gente não fale demais, ou da forma errada, ou na hora errada. Então essa deve ser a maior razão, queridos, para evitarmos ao máximo falar sem a devida direção do Espírito Santo. Busque isso todos os dias. Busque evitar falar aquilo que o Espírito Santo não mandou você falar. Busque em Deus evitar falar aquilo que você tem como duvidoso, como algo que talvez possa magoar, talvez possa entristecer, talvez possa ser mal interpretado. Então não fale, não coloque para fora. Você não tem o dever de falar todas as coisas. Você não precisa colocar para fora sempre as suas opiniões. Você não precisa impor aquilo que você tem como entendimento de que é certo ou errado. Você não precisa. E muitas pessoas usam da desculpa, porque eu sou sincero. Sinceridade não representa você ser mal educado com ninguém ou você falar aquilo que não deveria falar. Então você pode ser sincero, mas não ser maduro na fé. Você pode ser sincero demais ou achar que é sincero demais, porque às vezes não é nem sinceridade, às vezes é você usando de soberba, de arrogância, mas querendo dizer ou querendo mascarar isso com uma palavra, dizendo que isso é sinceridade. Cuidado com isso, amém? Cuidado com falar demais. O texto também diz que a língua é indomável e um mundo de iniquidade, olha só isso, queridos,
Então, sabendo disso, nós até podemos desanimar em tentar controlar o que falamos, né? Poxa, o texto está dizendo, é indomável, um mundo de iniquidade, então nem adianta eu querer domar a minha língua, ou eu querer me policiar naquilo que eu falo. Porém, queridos, nós sabemos que Mateus capítulo 12, versículo 34 diz que a boca fala do que está cheio o coração. E aqui está o segredo. Ou seja, se focarmos nossas vidas em render o nosso coração ao domínio de Cristo e à direção do Espírito Santo, pode ser bem mais fácil e rápido o processo de se controlar a língua. Porque se a minha boca fala do que está cheio o meu coração, então eu preciso focar no meu coração, já que a língua é indomável. Foque no seu coração. O que você tem recebido nesses dias? Como você tem alimentado seu coração com mágoas, tristezas, desânimos, depressão, angústias? Você tem enchido o seu coração ou mantido ele cheio com o quê? Com coisas do mundo, com coisas desse sistema mundano, coisas que não edificam, que não agradam a Deus? E é isso que vai fluir da sua boca. Olha que interessante, né? Quando você começa a andar muito tempo com uma pessoa, você começa a imitar muitas vezes o que ela fala. Por quê? Porque você tem escutado ela falar tantas vezes a mesma coisa que você vai recebendo disso e daqui a pouco você está repercutindo. É a mesma coisa quando você tem muito de Deus dentro de você. Isso naturalmente vai fluir da sua vida e você já não vai precisar ter tanto controle sobre aquilo que você fala, porque você vai estar tão cheio de Deus que qualquer palavra que saia da sua boca será bênção, será edificante, será algo precioso para quem está ouvindo você. Amém? Então o segredo de tudo não está em controlar a língua tanto, porque ela é indomável, mas está em render o seu coração completamente ao governo do Senhor, ao governo do Espírito Santo. Então o coração, diferente da língua, pode ser moldado, transformado, quebrantado, etc, né? E por isso ele é a chave de conseguirmos controlar a nossa língua, a ponto de andarmos em retidão diante de Deus e sendo bênção na vida das pessoas. Além de que, se enchermos nosso coração com a palavra de Deus, teremos autoridade e estaremos capacitados por Deus para ensinar e ser mestre de pessoas, trabalhando em favor do reino de Deus nessa terra. Você entende isso? Quanto mais eu tiver meu coração moldado, transformado por Deus, mais de Deus eu vou ter para ensinar, mais autoridade diante do mundo espiritual eu vou ter para entrar em regiões de batalha espiritual, para vencer, para gerar salvação, vida eterna nas pessoas. Tudo depende de eu ter o meu coração rendido a Jesus. Se eu quero ter uma língua controlada, a forma é render o meu coração a Jesus Cristo, para que através do meu coração estar cheio de Jesus, o que eu falar vai ser simplesmente aquilo que eu estou sentindo do meu coração, que eu estou recebendo de Deus em meu coração. Você entende isso? Grave isso no seu coração. Não lute tanto com você falar tanto ou falar demais. Lute contra a sua carne que tenta impedir você de ter mais de Deus. Lute contra o orgulho que impede você de se render a Deus completamente. Lute contra a preguiça, o desânimo de orar, de buscar mais em Deus, de exercer intimidade com Ele, porque essas coisas é que vão encher o seu coração daquilo que vem dEle e automaticamente isso fluirá de você na vida das pessoas ao seu redor. Então, com isso em mente, queridos, cresçamos em amor e conhecimento pela palavra de Deus, e o que sair de nossa boca irá gerar vida e não morte. A Bíblia fala em Provérbios que na língua há o poder de gerar vida e morte. Quem gosta de usar dela, comerá do seu fruto. Então você tem o poder na sua boca de gerar vida ou gerar morte nas pessoas ao seu redor. Então, coma de Jesus, da palavra dele, daquilo que ele tem para derramar sobre você, sabe? Seja preenchido completamente pelo amor de Jesus e assim, quando você for falar algo, será algo edificante, será algo abençoado, será algo que realmente vai impactar a vida daqueles ao seu redor. Então, o segredo de controlar a minha língua não está no voto de não falar muito, não está no eu me calar, não está no eu me tornar uma pessoa muda diante das pessoas ao meu redor, está em eu ter um coração purificado pelo Espírito Santo, rendido a Jesus Cristo e governado pela palavra de Deus. Amém? E isso vai ser um fator precioso, ou olha, de muita relevância para o seu amadurecimento na fé, para o seu amadurecimento espiritual. Quanta fofoca acontece no meio da igreja, só acontece por meio de lábios de pessoas que não têm ainda o governo do Espírito Santo sobre as suas vidas, que não se permitiram ser moldadas, transformadas, renovados pelo poder do Espírito Santo.
Então, se você tem um coração quebrantado, moldado por Jesus, automaticamente o que você vai falar vai ser edificante e abençoador. Amém? Que Deus abençoe a sua vida através disso que nós acabamos de estudar. Que isso possa gerar em você um desejo cada vez maior de render seu coração a Jesus Cristo e de se permitir ser usado por Ele através do ensino, como mestre, como pregador, como professor na fé, mas sempre liberando daquilo que o seu coração está cheio e que seja cheio de Deus. Amém? Vamos orar? Pai, eu te louvo e te glorifico com todo o meu coração por mais esse estudo, Senhor, mais esse tempo precioso em Sua presença, mais esse tempo precioso no estudo, no ensino, no aprendizado, no amadurecimento na fé. Obrigado por cada vida, Senhor, que está assistindo esses vídeos ou que ainda irá assistir. Que o Senhor os abençoe, Pai, poderosamente, não só na área do conhecimento, mas também na cura, operando milagres, Senhor, por meio desses vídeos, Pai, tocando. Eu libero palavras de cura, de libertação, transformação, salvação de vidas, Pai, em nome de Jesus, porque não sou eu, porque não é essa ferramenta, esse canal, não é essa rede social, mas é pelo Teu Espírito, pelo Teu sangue, Senhor, que pelo Teu nome que essas vidas serão tocadas, Pai. Em nome de Jesus, que isso aconteça, que a glória de Deus seja sobre a casa de cada um, de cada uma que está aí se esforçando, se doando, se envolvendo com esse discipulado, Pai. Em nome de Jesus, eu os abençoo para a glória do Senhor. Amém, Jesus. E amém, Senhor. Eu oro para que Deus abençoe a sua vida, então. Que você possa estar comigo no próximo vídeo, em nome de Jesus, para que a gente continue crescendo, amadurecendo no Senhor. E não esqueça de compartilhar, de curtir, de realmente estar aí junto comigo, estar engajado, para que eu possa, crescer junto com você e saber que você realmente está entendendo, compreendendo aquilo que você está ouvindo. Amém? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus e um grande abraço.